Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos à casa do Senhor. Essa noite de celebração. No domingo passado nós tivemos aqui um momento direcionado por Deus de oração individual, onde as pessoas, na liberdade do Espírito, foram se movendo sobre uma palavra que Deus nos deu no momento aqui para orar por alguém. E essa semana eu recebi tantos testemunhos desse momento antes da palavra que nós tivemos, de pessoas que receberam respostas de Deus através da igreja, através do corpo, porque o corpo não é o pastor, o corpo somos nós, né? E cada membro do corpo se movendo dentro do corpo. Por isso que a gente vem à igreja, não é para receber algo de Deus para o culto, a gente vem para prestar um culto ao Senhor e se mover naquilo que Deus já nos encheu durante a semana, amém? A gente vem para derramar diante de Deus aquilo que nós somos já cheios de Deus no nosso devocional. Então foi lindo, e eu tenho certeza, pela graça, o poder e a palavra de Deus, que essa semana será a semana de resposta para muitas vidas, de muitos testemunhos, no nome de Jesus, amém ou não amém, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como vocês foram aqui instruídos, já informados, nós estamos tendo o privilégio, na direção de Deus, de ministrarmos uma série sobre Atos hoje, nos domingos à noite, e estudar aqui com profundidade na escola dominical, sobre Atos. Então não perca essa oportunidade de aprofundar no conhecimento da palavra, que certamente vai gerar raízes para a sua caminhada com Deus. E hoje nós vamos ler Atos 2 a partir do verso 42. Atos capítulo de número 2, verso de número 42. Já falamos sobre Atos 1, preparando para a promessa, 8 aspectos que nós aprendemos. Domingo passado nós falamos sobre as lições do receber da promessa ali, do derramamento do Espírito, onde entendemos biblicamente que a plenitude do Espírito, ela é uma experiência pessoal. Cada um recebeu uma língua de fogo sobre a sua cabeça, veio todos, mas cada um teve a sua experiência. Aprendemos que a experiência com a plenitude do Espírito, ela é crescente. Apóstolos, discípulos de Jesus que já tinham sido recebido o Espírito, nos evangelhos pelo próprio Jesus, em Atos eles são cheios, e depois eles vão transbordando dessa essência. Aprendemos no domingo passado que a plenitude do Espírito acontece onde há unidade do propósito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas não só no ambiente, mas uma unidade em oração, em propósito, daquilo que o Senhor ia derramar sobre aquele lugar. E nós aprendemos também no domingo passado algumas marcas do derramamento do Espírito, que Ele é soberano, Ele vem de repente, Ele é incontestável, Ele é irresistível, Ele é eficaz e Ele é definitivo. Ele chega e chega para ficar. E é isso que nós cremos. O que Deus está gerando na sua vida, eu quero declarar a partir desses dias, sobretudo, com base na palavra do Senhor, vai ser definitivo. Vai ser definitivo. Chega de viver um cristianismo de montanha-russa, de altos e baixos, de experiência onde eu estou bem, passo um evento, depois eu estou lá embaixo. Não. Você vai ter uma experiência com Deus e essa caminhada vai ser ascendente, vai ser crescente, vai ser definitiva em nome de Jesus, amém? Então abrace essa palavra, porque foi isso que aconteceu sobre a vida dos discípulos, sobre a vida da igreja primitiva, quando houve esse derramar do Espírito Santo de Deus. Hoje, Atos 2, nós vamos ler logo após o efeito da pregação de Pedro. Nós vamos ver a vida ali, a prática de vida dos discípulos ou dessas pessoas que foram alcançadas. Você pode permanecer assentado. Nós vamos falar sobre evidências que acompanham a plenitude. Diga comigo, evidências que acompanham a plenitude. Mais uma vez, evidências que acompanham a plenitude. Ou seja, quais são as marcas de que de fato eu estou cheio do Espírito, de que de fato eu vivo um cristianismo bíblico. Quais são essas evidências bíblicas? Nós vamos ver e vamos ter um alinhamento da nossa vida espiritual a partir da palavra de Deus. Atos 2,42 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Diga comigo, cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, acreditavam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias,
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com o quê? Com alegria e singeleza ou sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos. Vamos falar com Deus, feche seus olhos. Te exaltamos, Jesus, nessa noite, pela oportunidade de nos reunirmos, pela oportunidade de termos acesso à Tua Palavra e de podermos prestar uma adoração, a nossa adoração ao Senhor. Nesse momento, estamos aqui na completa dependência do Teu Espírito, que qualquer coisa, de tudo aquilo que eu for dizer, seja aquilo que os céus têm para dizer, seja aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar à Tua igreja. O Senhor, ó Deus, conhece os corações, as necessidades, as vicissitudes, as intempéries que cada pessoa está vivendo. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor fala conosco muito mais do que aquilo que nós queremos ouvir. O Senhor fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, porque o Senhor nos conhece. Então que essa voz que emana dos céus, esse som que vem do céu, essa voz que é poderosa, que transforma o nosso coração, que é a voz do Senhor. Deus, a voz que traz à existência aquilo que não existe, que o Senhor diz, haja luz e houve luz. Uma palavra muda a nossa realidade, muda a nossa vida. Essa voz, seja ela ecoar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Atos 2, 42 a 47, você pode deixar esse texto aí marcado na sua Bíblia, nós vamos meditar sobre ele. Bom, todos nós sabemos que o Brasil, ele é um país cristão, né? Mesmo que há diversidades culturais e religiosas, o nosso país, ele é em sua maioria cristão. Nós vivemos na sociedade maioria cristã, e eu tenho certeza que nesse exato momento, falando só da nossa nação, nós temos aí milhões de pessoas reunidas como nós, nesse mesmo horário, reunidas ali para prestar um culto a Jesus, pessoas que são cristãs. Deixa eu fazer essa avaliação aqui no nosso ambiente. Quem aqui que convive com pessoas em que a maioria das pessoas que você convive, quem sabe aí mais de 90% das pessoas que você convive, elas são cristãs, sejam evangélicas, sejam católicas, cristãs, que acreditam em Jesus. Quem aqui convive com a sua maioria, mais de 90% das pessoas? Dá um sinal alto só para eu ouvir. Olha aí, dá uma olhada. Praticamente todos nós, a maioria das pessoas que nós convivemos, elas são cristãs. O Brasil, ele carrega essa verdade. Só que a gente precisa passar a fazer algumas avaliações, e acredito que seja urgente. Eu vou explicar por quê. Porque se a vida cristã que dizemos ter, nós precisamos fazer uma avaliação urgente, para saber se a vida cristã que a gente diz ter é de fato a vida cristã que a Bíblia diz que nós precisamos ter. Entenda? Nós precisamos fazer uma avaliação urgente, porque uma maioria cristã, em que nós declaramos ser cristãos, em que somos cercados de pessoas cristãs, a gente precisa começar a fazer uma avaliação se a vida cristã que nós dizemos ter é de fato a vida cristã que a Bíblia diz que eu preciso ter. Será que a vida cristã que está sendo vivida por mim, por você, por nós, será que a vida cristã que as pessoas que nos cercam, que dizem ser cristãs, vivem, é um cristianismo bíblico? Pense comigo. Ou você acredita que é apenas uma prática religiosa cultural? Será que as pessoas que nos cercam, até mesmo nós mesmos, nós estamos vivendo um cristianismo bíblico, de onde nos revela sobre Cristo? Ou será que na sociedade que nós estamos vivendo, somos cercados, e que as pessoas estão vivendo é uma prática religiosa cultural de cristianismo? Será que a vida cristã que nós estamos vivendo é a de um cristão que agrada os céus? Será que a vida cristã que nós vivemos é de um cristão que está alinhado com a palavra, que agrada a Deus? Ou apenas nós estamos vivendo uma vida cristã de professar uma religião que nós carregamos? A gente precisa avaliar isso urgentemente. Por quê? Porque se a vida cristã que eu e você estamos vivendo, ela é meramente uma prática religiosa, cultural, da nação que eu vivo, do meio que eu vivo,
e não essencialmente bíblica, viva, nós estamos vivendo um engano, sim ou não? Nós estamos vivendo um engano. Eu acho que eu sou cristão, mas eu não sou, porque eu não estou alinhado com a verdade que nos diz como eu devo ser, que é a palavra de Deus. Então, se eu vivo apenas uma prática religiosa e cultural, e não vivo a essência daquilo que a palavra diz, eu estou vivendo um engano. E o engano é justamente isso, é quando você caminha sobre algo achando que está certo, porém você está errado. Você é enganado. Você acha que está caminhando sobre algo, acreditando que você está certo, mas você está errado. E qual que é o perigo? A trajetória de engano nos leva a um destino indesejado. A trajetória de engano, onde eu acho que eu estou certo, acreditando que eu estou certo, mas estou errado, me leva a um destino indesejado. Por quê? Porque se eu estou enganado, não é o destino que eu almejo que eu vou chegar, mas sim o destino que eu rejeito, o que eu não quero, mas eu não estou no caminho certo. Então nós precisamos hoje, à luz da palavra, e não da religião, e não do meu achismo, e não da opinião dos homens, à luz da palavra, avaliar a partir de nós, e automaticamente a gente consegue ter percepções do meio que a gente vive. Se o cristianismo que nós estamos vivendo é uma prática religiosa cultural, ou se o cristianismo que nós estamos vivendo é de fato alinhado com a palavra de Deus, que nos fala sobre Cristo, e como deve ser a vida cristã. Como que eu vou saber? Obviamente a partir da verdade. Você vai saber se você está enganado quando você descobre ajuda a pregar aí, gente. Quanto que você sabe que você está enganado? Quando você descobre a verdade. E nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Quem crê que a palavra de Deus é a verdade, diz amém? Salmo 33, 4 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e fiel em tudo o que faz. João 17 diz assim, Jesus dizendo: santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Para que as escamas do engano caiam, eu preciso pôr os olhos na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Salmo 119, verso 160 diz assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Dura para sempre. Meditando sobre isso, que a gente precisa avaliar esse cristianismo à luz da verdade da palavra, eu ouvi nessa semana uma frase de um vídeo do pastor John Piper, que para mim fez muito sentido a reflexão daquela frase. E John Piper, ele diz a seguinte frase: Jesus não é um programa de final de semana. Para a gente poder começar a confrontar a vida cristã, ou melhor dizendo, um confrontamento para um alinhamento, a gente precisa entender essa frase que faz muito sentido, que Jesus, diga comigo, Jesus não é um programa de final de semana. Vamos repetir para a gente memorizar mesmo? Jesus não é um programa de final de semana. Então Jesus, ele não é apenas, ou ele não é um programa de final de semana, porque quem vive assim está vivendo um engano religioso. Quando John Piper fala isso, ele, permita-me falar as suas palavras depois de forma parafraseada, ele diz assim: por que ele diz que Jesus não é um programa de final de semana? Ele diz assim: basta você observar a vida de algumas pessoas, a semana inteira o que elas veem na TV, a semana inteira o que elas acessam na internet, o que elas conversam no dia a dia, o que elas praticam, o que elas acessam, o que as pessoas estão publicando nas suas redes sociais, os seus hábitos, os seus ambientes e a forma como lida com ele, a forma como lida os relacionamentos. Ele conclui: simplesmente não tem nada a ver com a vida de quem anda com Jesus, de quem de fato deleita-se em Deus, de quem de fato foi alcançado por Deus, de quem de fato, conforme o texto que nós estamos lendo, foi cheio do Espírito Santo. Tem tudo a ver, mas não tem a ver com a plenitude do Espírito. Basta a gente olhar a rotina diária dessas pessoas, e a gente vai ver que de fato para elas, pela forma como ela conduz a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, as conversas, a administração do seu tempo, dos seus recursos, você começa a observar
que de fato as pessoas talvez estão vivendo ou tratando Jesus apenas como um programa de final de semana. Ou seja, uma vida cristã genuinamente, ou genuína, em que Jesus faz parte da minha rotina, da minha agenda, a gente não está vendo isso como realidade. Jesus precisa fazer parte da minha rotina. Jesus não é um programa de final de semana, Ele precisa fazer parte da minha agenda. Jesus não é um programa apenas de final de semana, Ele precisa fazer parte das minhas prioridades. Jesus não é apenas um programa de final de semana, Jesus precisa fazer parte do que os meus olhos percorrem. Jesus não é apenas um programa de final de semana, Jesus precisa fazer parte do que a minha boca fala. Se isso não é uma realidade no meu dia a dia, se Jesus não está inserido na minha realidade diária, eu estou vivendo apenas uma religião e não o Evangelho. Então diga comigo, a vida cristã, só quem está aqui, o pessoal está assim, né? A vida cristã deve ser uma realidade diária e não um encontro semanal. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Quem está entendendo diz amém. Então a vida cristã deve ser uma realidade diária, anota isso. A vida cristã deve ser uma realidade diária e não um encontro semanal. Se Cristo não fizer parte da nossa rotina diária, nós estaremos vivendo apenas uma religião e não o verdadeiro Evangelho. Por que eu estou falando isso? Vamos olhar o crivo da palavra. A nossa base não é o que o pastor pensa, não é o que a religião fala, é o que a palavra diz. Quando a gente lê o texto que nós lemos, você vai ver que essa verdade que nós falamos agora, ou essa realidade, ela é ratificada. Porque o texto que nós lemos, Atos 2, sobretudo o verso 42 ao verso 47 e segue, você vai ver que aqui relata, nos apresenta parte da rotina, nos apresenta a realidade de vida diária dos cristãos de Atos. Fala do dia a dia desse povo que ouviu a palavra. Em que perguntou, o que a gente vai fazer? E Pedro falou, você precisa se arrepender. Esse povo que se arrependeu, esse povo que mostrou a sua fé diante da sociedade, passando pelo batismo. Esse povo ali, em Atos 2, 42 a 47, nos traz algumas descrições tangíveis da rotina que esses cristãos viviam. De cristãos que foram cheios do Espírito viviam. De cristãos que foram transformados por Deus viviam. Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele nos descreve nesse texto práticas, comportamentos do dia a dia de homens e mulheres, que eram profissionais liberais, de homens e mulheres que tinham filhos, de homens e mulheres ali que tinha conta para pagar. Tem alguém que tem conta para pagar aqui? Então nós estamos igual o pessoal ali do livro, tem um monte de gente que não tem. Depois você podia procurar a gente, nós podemos compartilhar aqui, né, com você. Gente que tinha conta para pagar, gente que tinha, ou você acredita que os 3.000 que converteram eram tudo missionário? Batizou 3.000, os 3.000 agora são missionários. Não, gente comum, gente como a gente. O que Atos 2:42 é o retrato, é a rotina, é a agenda, é a prática de vida de gente como a gente, que foi transformada por Deus, que foi cheia do Espírito Santo, e que nos mostra com muita clareza que esses cristãos aqui do livro de Atos, eles não tinham uma prática religiosa superficialmente de se encontrar uma vez por semana num culto habitual. E perdoe se eu vou confrontar práticas que você e eu, muitas pessoas, elas têm, mas é o que nós vamos olhar, o crivo da palavra. Eles não tinham um comportamento religioso de se encontrar uma vez por semana num culto habitual. Gente como a gente. O cristianismo de Atos 2, de pessoas como eu e você alcançadas por Cristo, era uma realidade diária de vida. Era uma realidade diária. Olha Atos 2, verso 46. O que está escrito aí no seu texto? Qual a primeira palavra que está aí, gente? O que está aí? Atos 2, 46. 46. Diariamente. Todos os dias. Todos os dias. Menina, eficiência total da mídia. Todos os dias. Olha aí, agenda diária. Todos os dias continuavam
Não é só a experiência de um final de semana, de um culto de Pentecostes. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa, juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração. Põe o próximo, por gentileza. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava o que, gente? Diariamente, todos os dias, o que iam sendo salvos. Preste atenção comigo, Atos 2,46 que nós lemos, nos mostra a realidade que eles se conectavam diariamente. Eles não estavam só na sinagoga, eles não só se encontravam no domingo à noite, eles não só se encontravam no pátio do templo, mas nas casas, nas refeições, no partir do pão, no tomar do açaí, no jogar futebol, no trabalho. A vida cristã não era só no templo. Diariamente, Atos 2,47, ganhavam vidas para Jesus, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É porque tinha culto todo dia, gente? Não era porque tinha culto todo dia. Evangelismo era um programa de todo dia, vamos sair para distribuir folheto? Não era isso, não era um culto, não era um tiro, era uma rotina diária. É a vida cristã no dia a dia, diariamente. Inclusive quando Jesus disse em Mateus 28 para os discípulos: ide fazer discípulos, na maioria das nossas traduções está ide, mas a tradução do original grego é indo, está no gerúndio, porque o fazer discípulos é que é uma ordem. O ide é na caminhada, indo, fazer discípulos, estou trabalhando, estou nas férias, estou conversando com fulano, estou pegando Uber, eu estou fazendo discípulos, eu estou cumprindo o chamado de Jesus, eu estou exalando o perfume de Cristo, aonde eu coloco a planta dos pés, cristianismo na agenda diária. Não era só o encontro, se não bastasse, você pode ver aí Atos 16:5, deixa eu certificar isso da palavra, a igreja primitiva, Atos 16:5. Diz assim: e as igrejas eram fortalecidas, ou eram estabelecidas na fé, e cresciam em número diariamente. Salvação então acontecia só nos cultos? Se crescia em número diariamente? Ou seja, acontecia na rotina da vida, acontecia na sociedade. Gente cheia do Espírito Santo, que trabalhava, que viajava, que se relacionava, e Deus ia alcançando os corações no dia a dia. Se não bastasse, Atos 6:1. Pode abrir aí, fica à vontade. Faço votos, que assim você faz. Atos 6:1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Ou seja, eles viram que diariamente viúvas estavam sendo esquecidas, e eles deram uma organização para que pudessem ser atendidas diariamente. Então eles ajudavam a viúva aqui na segunda, na terça-feira um colega ali está precisando, vou ajudar, o outro está precisando de uma oração, o outro está precisando, no dia a dia, o carro estragou, dia a dia, diariamente eles cuidavam uns dos outros. Se você observar, capítulo 17, verso 11, fala que eles ensinavam as escrituras. Atos 17:11. Eu estou dando essas bases para a gente mergulhar nas aplicações dessa palavra. Atos 17:11. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se essas coisas eram assim. Eles ouviam a palavra e eles examinavam o que, gente? Me ajuda, gente. Examinavam diariamente. Pegava a Bíblia, domingo, soprar aqui. Não. Diariamente examinava as escrituras. Vida com Deus. Vida com Deus, Jesus não é um programa de final de semana. Jesus deve fazer parte da realidade diária da minha e da sua vida. Então guarde isso uma vez por todas. A fé cristã era uma realidade diária e não um programa semanal. Tanto que tocava, e é lindo, porque essa é a essência que nós somos chamados para viver, porque ela é a verdade da palavra, que você vai ver que ela tocava essa vivência real de um cristianismo diário, e não apenas dominical, uma vez por semana. Era tão pleno, que você vai ver que isso agradava a Deus, isso trazia satisfação para a alma, e isso impactava relacionamentos. A gente precisa se inserir dentro dessa verdade.
A gente precisa reorganizar, às vezes, algumas coisas da nossa vida, porque é isso que vai fazer a gente viver uma vida, não de sobrevivência, mas uma vida com propósito, alinhado com o propósito pelo qual nós somos criados e alcançados por Deus. Porque você vai ver, por exemplo, essa vida, esse estilo de vida tocava os céus, porque tinha sinais, tinha maravilhas, tinha salvação diária, tinha crescimento, tinha alegria genuína, tinha a presença de Deus. Então era um estilo de vida que tocava os céus. Quem quer viver um estilo de vida que toca os céus? Está aí para a gente descrito. O povo foi cheio do Espírito. E amanhã? Esse estilo de vida não só agradava a Deus, tocava os céus, mas trazia satisfação na alma. Verso 46 diz assim, ó: eles faziam com alegria e singeleza de coração. Ou seja, não era uma obrigação. Se torna um fardo quando muitas vezes eu só vou lá e bato o cartão na igreja. Tem que ir, estou cansado, desanimado. Troca por qualquer outra coisa, por jogo, por não sei o quê. Tudo a gente troca. Por quê? Porque não vive a realidade da vida no dia a dia. Você vai ver que essa vida trazia satisfação, porque o texto diz: e faziam com alegria e sinceridade de coração. Não era um fardo, não era um peso, não era uma obrigação pesada. Era algo que trazia alegria plena. É algo que tocava a alma. Tocava os céus, mas também tocava a alma. A pessoa encontrava: eu não quero outro lugar, aqui é o melhor lugar. É como o salmista que entendeu o que é viver em Deus, como Davi entendeu o que é viver em Deus. Que eu estou tocando para Deus, eu estou tomando conta de ovelhas, eu estou fazendo isso para Deus. Eu estou no governo, onde eu posso estar na caverna, eu vivo Ele. Ele diz: o pardal encontrou a casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Ei meu e Deus meu. Eu prefiro estar na tua casa do que em qualquer outro lugar. Porque isso é aquilo que nós cantamos quando Maria está aos pés de Jesus. Ali a gente encontra o nosso tesouro, porque a gente está no propósito de Deus, na presença de Deus. Nós encontramos satisfação pessoal. Qualquer outra tentativa de se mover fora do que a verdade nos diz vai levar à frustração, vai gerar peso. Então Jesus não é um programa de final de semana, mas um estilo de vida que carrega essa realidade de Cristo diariamente. Ela toca os céus, ela toca a nossa alma e ela toca a sociedade. Porque nessa vivência de agradar a Deus, de ter essa satisfação pessoal, você vai ver o impacto. O texto diz no verso 47: e tinham a simpatia de todo o povo. A sociedade era tocada, havia simpatia. O povo simpatizou com esse povo é diferente, não é chato não. É um povo que carrega a presença de Ele, é diferente. A presença de Deus. Havia leveza nos relacionamentos, havia conexão, havia ajuda, havia apoio, havia celebração, havia evangelização. Olha só o estilo de vida de quem é cheio do Espírito Santo. Ele toca os céus, toca a alma e toca a sociedade. E aí a gente insere, sabe, Elmar, a gente se insere dentro dos dois grandes mandamentos. Quais são os dois grandes mandamentos? Os principais mandamentos que Jesus retrata lá diante dos mestres da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E se não bastasse essa rotina de vida, você vai ver que ativa a ação social, porque eles ajudavam as pessoas financeiramente. Esse estilo de vida impactava a vida intelectual, porque eles se dedicavam ao ensino. Eles estudavam ali os ensinos dos apóstolos, onde além de aprender as verdades espirituais, havia as verdades culturais, havia os princípios da cultura, dos princípios da história. Além disso, tocava a vida emocional deles. Olha aí, havia alegria no coração, como nós acabamos de dizer, emoções saudáveis. Gente, nós nascemos para viver assim. Não passa tribulação não. Deixa eu dizer, às vezes até aumenta. Porque muitas são as aflições de quem? Do justo. Mas o Senhor de todos o livra.
Às vezes até aumenta, mas você pode ficar tranquilo, porque há resposta. Milagres, sinais, maravilhas, prodígios acompanham a nossa história. As lutas às vezes até aumentam, sim, até aumenta, mas eu entro para dentro de uma prisão ali injusta, e eu sei que no meu louvor, na minha adoração, com uma alma sarada, o Senhor vai fazer do céu manifestar poder na terra, gerar um terremoto e mudar a realidade. Então, essa é a realidade. Um cristão cheio do Espírito Santo, a sua vida familiar, quando se torna uma realidade de rotina de vida, o texto diz: partiam o pão de casa em casa. Ou seja, partindo o pão com alegria nos revela um ambiente familiar saudável. Eles partiam o pão de casa em casa. Um entrava, ia na casa do outro, e eles, ou seja, um ambiente de provisão. Partia pão, oh glória, partia pão de casa em casa. Era um ambiente de provisão, era um ambiente de paz, era um ambiente de comunhão. E era um ambiente onde a vida espiritual, na rotina da vida, ia sendo fortalecida através das orações, dos milagres, do ensino da palavra, da prática da palavra. Em suma, um cristão cheio do Espírito Santo, como Atos 2, todos foram cheios do Espírito. Um cristão cheio do Espírito Santo, a sua vida com Deus é congruente, dentro e fora do templo. Um cristão cheio do Espírito Santo, a sua vida com Deus não é dissociada da sua vida na rua. Um cristão cheio do Espírito Santo, a sua vida com Deus não é dissociada da sua vida no trabalho, na conversa que ele tem com os colaboradores, com os colegas de trabalho, com os fornecedores. Um cristão cheio do Espírito Santo, a sua vida com Deus não é dissociada do ambiente da sua casa, o diálogo que tem com a esposa, o tratamento que tem com a esposa, com os filhos, com o cônjuge, não é. Senão nós estaremos vivendo um engano. Senão nós estaremos vivendo uma prática religiosa. Senão nós estaremos vivendo uma cultura de religião cristã, e não uma vida cristã alinhada com a palavra de Deus. Um cristão cheio do Espírito Santo, a sua vida com Deus, ela não é dissociada da sua vida dentro da academia. A sua vida com Deus não é dissociada da sua vida dentro do campo de futebol, do society. Louvado seja Deus, Jesus. Um cristão cheio do Espírito Santo, a sua vida com Deus não é dissociada de qualquer festa que ele pode ir. Posso ir. Cheio do Espírito Santo, não é dissociada, porque Jesus faz parte da sua rotina. Onde mais a gente vê isso? Em toda a palavra, mas guarde esse texto que sempre faz muito sentido para mim, e que eu tenho memorizado. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Das coisas mais simples, como comer e beber, a qualquer coisa, você e eu nascemos para viver para a glória de Deus. Quer viver uma vida com propósito? Viva uma vida para a glória de Deus. Como que é uma vida para a glória de Deus, pastor? Vou ficar o dia inteiro orando, vou subir no monte. Não, uma vida para a glória de Deus é uma vida comum, onde tudo que você faz na terra visa agradar a Deus que está nos céus. O Senhor está te agradando? A forma como eu estou falando, que eu estou conversando, que eu estou negociando, que eu estou malhando, o que eu estou vendo, o que eu estou acessando, o que eu estou publicando, te agrada? Pronto, inserimos dentro de uma vida que glorifica a Deus. Essa é a realidade de vida que Jesus nos chamou para ter, que está esboçada para a gente em Atos 2, 42 a 47, que nós lemos nessa noite. Discípulos cheios do Espírito, aguardando a descida, 10 dias, Atos 1, preparados. Vem com um som como de um vento, enche toda a casa. Todos são cheios do Espírito Santo. Línguas como de fogo aparecem sobre a cabeça de cada um deles. Eles começam a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam, a multidão que estava na festa de Pentecostes, de vários lugares, de vários dialetos, de várias outras línguas idiomáticas, começam a ouvir a pregação de Pedro na sua própria língua. Um milagre de fala e um milagre de audição. Em Atos 2 é uma glossolalia. Esse milagre das línguas não é o dom de línguas de 1 Coríntios 12.
É um milagre onde a pessoa, Pedro está pregando, é Galileu, mas eles são todos galileus. O cara está pregando dentro do grego ali, ou do aramaico, que era uma das línguas faladas, e cada um de nações diferentes, de realidades diferentes, de dialetos diferentes, entende da sua própria língua. E ali o texto diz que eles entendem com tanta clareza que Pedro nem precisa fazer o apelo da pregação. Eles falam assim: o que nós precisamos fazer? Eles mesmos já fazem o apelo da pregação. E Pedro fala a verdade do Evangelho. Não é uma palavra que vem trazer doçura na nossa alma, é uma palavra que vem endireitar o nosso caminho. E ele diz assim: arrependei-vos. E aqueles homens se arrependem, muda a sua trajetória. Arrependimento é uma mudança de mente e de vida, é metanoia, muda de conduta, entrega a vida a Jesus. E a partir dali 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. E depois desse batismo começa a nos narrar a vida que esses homens vão vivendo, e se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E aí eu quero, para a gente poder caminhar aqui para as aplicações nessa noite, como foi a vida desses homens depois do derramar do Espírito? O que aconteceu depois da gente ser cheio do Espírito? Sabe por quê? Permita-me dizer isso aqui. Porque ainda mais importante, preste atenção, ainda mais importante do que aquilo que eu vivo no culto de domingo, é o que eu coloco em prática e vivo na segunda-feira. Mais importante do que eu vivo num culto de domingo é o que eu pratico na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na semana inteira. Quais são as evidências? Preparado para fazer um check-up rapidinho para a gente poder orar sobre essa palavra? Essas são as evidências que acompanham a plenitude. Se é cheio, tem essas evidências. Se não, está vivendo um engano, porque aqui é a realidade de pessoas como eu e você. Primeiro, está escrito aqui claramente no texto: comprometimento com a palavra. O texto diz: e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Diga comigo: comprometido com a palavra. Diga comigo: crente cheio do Espírito. Crente cheio do Espírito é comprometido com a palavra de Deus. Essa igreja nasce debaixo da pregação da palavra, uma pregação cristocêntrica. Ele faz um relato da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da exaltação de Cristo, do senhorio de Cristo. E aí aquela palavra vem como, no original grego, como se fosse uma ferroada mesmo no coração deles. Compungiu o coração, é como se fosse uma lança que transpassou o coração deles. Sabe aquelas palavras que dói? Mas é a palavra que transforma, confronta e que nos transforma. Então eles receberam como se fossem feridos. E debaixo dessa palavra que doeu, dolorosa, que penetrou no coração deles como um aguilhão, eles se arrependeram. E ao se arrepender, eles nasceram na palavra, e eles continuaram caminhando debaixo da palavra, e se dedicavam. Não é lia esporadicamente, nem lia dominicalmente, não é pensava de vez em quando, não, dedicava ao ensino dos apóstolos. E algo que me vem no coração é que uma igreja cheia do Espírito, ela não é edificada, ou ela não é evidenciada ou identificada pela quantidade de profecias que ela carrega, mas pelo compromisso com a palavra que ela tem. Uma igreja cheia do Espírito, ela não é identificada pela quantidade de profecias que ela entrega, mas pelo compromisso com a palavra que ela tem. Porque um cristão que só busca a profecia e não se alimenta da revelação, ele vive um engano, ele vive de emoção, ele não é convertido. As profecias devem corroborar aquilo que Deus já falou através da palavra na nossa vida. Então nós nunca seremos identificados como cristãos cheios do Espírito Santo se a gente só vai atrás de movimento, de profecia, de oração, e não tem compromisso com a palavra de Deus. Porque todo avivamento genuíno, ele é fundamentado na palavra, ele é alinhado pela palavra, ele gera fome pela palavra. E dedicavam ao ensino dos apóstolos. Avivamento genuíno é emocionalismo,
Não é cair no poder e levantar do mesmo jeito, mas é cair no poder, se tiver que cair no poder, é pela presença de Deus, mas levantar com fome pela palavra de Deus. Fome pela palavra. Então quer saber se eu e você estamos vivendo prática religiosa, cultural, ou estamos de fato vivendo como cristãos cheios do Espírito? A gente começa a trazer pelo crivo da primeira evidência, comprometimento com a palavra. Segundo, comunhão autêntica. O texto diz: dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Atos 2:44, mais à frente diz assim, ó: todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Isso aqui não é comunismo não, gente. Aqui era voluntariamente, não era nenhuma obrigação de governo não. Eles davam, eles tinham as posses, tinham casas, queriam vender, abençoar os outros, eles faziam voluntariamente. Então você vai ver aqui que havia uma comunhão autêntica, de partir de pão em casa, de estar junto no templo, de estar junto nos lares. Atos 4:32 diz assim: era um só coração, era uma só alma. Ou seja, uma comunhão autêntica, uma comunhão profunda. Não era um encontro semanal, não era um encontro superficial. A rotina de um cristão cheio do Espírito carrega na sua essência uma comunhão autêntica. Tem um comentarista que diz que o partir do pão não significa apenas que eles comiam junto, mas eles referem-se a essa celebração da comunhão em todo o tempo. Celebração da comunhão, porque aonde há ali, queridos, o óleo do Espírito, a comunhão, ela acontece. Aonde há relacionamentos saudáveis, a bênção de Deus é derramada. A bênção de Deus é ordenada, na verdade. Porque ali em Salmo 133 diz que ali onde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso a gente vê tantos testemunhos, a gente sempre está falando da rede nos lares. E quem aqui está inserido na realidade das redes dos lares sabe o que é. Toda semana, gente, eu ouço o testemunho de algum líder, de alguma rede, falando de algo lindo que Deus fez nesse ambiente, porque é um ambiente que celebra a comunhão, é um ambiente que celebra essa unidade, que fortalece essa unidade, onde um começa a servir o outro. Acontece uma coisa aqui, o carro deu problema ali, as pessoas começam a servir. É um ambiente onde a palavra é ministrada, onde eles oram pelo outro. Toda semana um fala: fulano aceitou a Jesus lá no encontro lá na minha casa. O outro diz: olha, fulano deu um testemunho de cura. O Senhor começa a mover nesse ambiente, porque onde há comunhão, ali o Senhor determina uma ordem. Ali vai ter a bênção e ali vai ter a vida para sempre. Eu tenho declarado e falei hoje no curso Lidere, e declaro uma vez mais, que ainda maior do que os milagres que nós estamos vendo e que nós vamos vivenciar em ambientes de culto, vai ser o que Deus vai fazer dentro dos lares, nas nossas redes dos lares, em nome de Jesus. Você vai ver gente sendo curada, mas já tem muitos testemunhos. Você vai ver gente sendo liberta, já tem muitos testemunhos. Já tem gente sendo salva para a glória de Jesus. Nós vamos tocar essa cidade, cada bairro de Valadares, através de uma comunhão genuína, carregando a presença e a bênção de Deus. Se você crê, dá glória a Jesus aí. Celebra a presença de Deus. Celebra a presença de Deus. Comunhão. Cria aí, ó. Fala com a pessoa que está do seu lado: isso é importante na minha vida. Nós estamos juntos nessa jornada. É isso aí, gente. Quem está entendendo diz amém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz de tudo, gente, para ter relacionamento saudável. Porque quem é cheio desfruta de comunhão genuína. Faz de tudo na minha casa. Eu posso perder uma briga. Quem é cheio do Espírito Santo carrega essa verdade. Eu posso perder uma briga dentro de casa, mesmo tendo razão, mas eu prefiro perder uma briga do que ganhar uma briga e perder a comunhão. Eu prefiro cultivar um ambiente de paz dentro da minha casa. Olha o que Romanos 12:18: se possível, quando depender de vós, porque você não vai fazer pelo outro, para de ficar cobrando o outro. Se depender de vós, tende paz com todos. Porque os relacionamentos interpessoais, guarde isso, eles dizem muito sobre o estado da nossa vida espiritual. Você quer saber o estado da minha vida, da sua vida espiritual? Olhe os relacionamentos interpessoais que você tem, porque o fruto do Espírito, que é a realidade que é cheio do Espírito,
é justamente a maioria deles vinculados aos relacionamentos com pessoas. Então, onde não há relacionamentos, ou onde há relacionamentos doentes, ali vai ter um coração vazio de Deus. Então, se tem alguém para você realinhar o coração, faça isso urgentemente. Libera o seu coração. Para de carregar, gente. Deus tem sempre trazido isso, hein? Pare de carregar rancor, mágoas, tristeza. Quando eu sei, pastor, quando você vê a pessoa que te feriu e o seu coração não ficar adoecido, raivoso por causa disso, seu coração está sarado. Relacionamentos saudáveis, uma alma saudável. Quem vive a realidade da vida cristã no dia a dia tem relacionamentos autênticos e saudáveis dentro de casa, no ambiente de trabalho. Porque, gente, olha só, amar pessoas é o maior de todos os mandamentos. Quais são os dois principais mandamentos que nós falamos? Amar a Deus e amar o próximo como amar. Amar rege os dois principais mandamentos. Olha como a vida espiritual tem muito a ver com a vida relacional. Amar pessoas é o maior de todos os dons, porque o texto diz em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. O maior de todos os dons é o amor. O maior de todos os mandamentos é o amor. O maior de todos os fundamentos é o amor. 1 Coríntios 13 diz assim, ó: assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o 1 Coríntios 13. É o maior de todos os fundamentos, maior do que a fé, maior do que a esperança, é o amor. Por isso que quem é cheio do Espírito Santo, ele cultiva e ele persegue, se eu posso assim dizer, ter relacionamentos saudáveis. Porque o amor a pessoas evidencia se a nossa conversão foi genuína ou não. Quer saber se de fato você é uma pessoa que teve um encontro com a graça de Deus? Avalie o amor que você tem em relação a pessoas, ou se você carrega ódio. Onde está escrito isso? 1 João 3,14. Nós sabemos, olha esse texto, gente. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Acha que está vivo, mas está morto. Por quê? Tem ódio, carrega ódio. Então, se eu carrego ódio no coração, eu acho que eu estou vivo, mas a evidência da verdadeira conversão não é uma realidade na minha vida. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é o maior de todos os dons. O amor é o maior de todos os fundamentos. A maior prova da nossa genuína conversão é o amor. E o amor a pessoas, ela revela sobre o nosso amor a Deus, completamente conectado. Amor a Deus e amor a pessoas. 1 João 4, 20, 21. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Senhor, eu te amo, mas eu tenho ódio de fulano de tal que fez isso comigo. Mentiroso. Jesus está falando, sou eu não. Briga com ele. Olha o que o texto segue dizendo: é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu quero declarar que Deus vai restaurar relacionamentos familiares essa semana. Deus vai restaurar, converter coração de pais para os filhos e de filhos para os pais. Eu quero declarar que relacionamentos conjugais que estão atritados, uma graça de Deus vai ser derramada sobre o seu coração, que vai gerar o amor de Deus, que você vai liberar o seu coração para poder amar novamente, para andar uma segunda milha, para poder perdoar e para poder zelar pela sua família. Evidências que acompanham plenitude comprometido com a palavra. Evidências que acompanham a plenitude, comunhão autêntica. Evidências que acompanham a plenitude, prática da oração, com fervor e constância. Atos 2:42, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Não era uma igreja que só falava de oração, mas era uma igreja que praticava a vida de oração. Praticava a vida de oração, que praticava no dia a dia, que praticava no ambiente do culto,
Porque a oração é aquilo que nos conecta a Deus, é aquilo que nos conecta ao Pai. E eu vou encerrar aqui diante dessas evidências. Dedicação, comprometimento com a palavra, comunhão autêntica, prática da oração, vou falar só metade. E o temor a Deus, olha o que o texto diz: todos estavam cheios de temor, e maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles estavam cheios de quê? De temor a Deus. Então guarde esses 4 crivos. Eu anotei 8, vou deixar 4 para a gente. Quais são os 4 que eu deixei? Que nós deixamos aqui? O primeiro é o que mesmo, gente? Comprometimento com a... O segundo o quê? Comunhão autêntica. O terceiro, prática da oração. E o quarto, como é que eu faço o gesto de temor a Deus? Temor a Deus. Temor. Quais são os 4 mesmo? Para a gente só passar nesse crivo. Comprometimento com a... comunhão autêntica, oração e temor a Deus. Temor a Deus. O que é o temor a Deus? A gente já sabe, não é ter medo de Deus. Temor a Deus é o que? Você honrá-lo, priorizá-lo, tratá-lo com valor. Ou seja, temor a Deus é sinônimo de andar em santidade. Observe que antes desse texto falar sobre sinais e maravilhas, primeiro fala que eles eram cheios de temor a Deus. Cheios de temor a Deus. A gente nunca será avivamento os sinais sem santidade. Nunca será avivamento sinais sem santidade. Isso é engano. Isso é gente que vai chegar diante do Senhor e falar: Senhor, em teu nome eu fiz isso. Ele vai falar: não te conheço. Nunca será genuíno avivamento, movimento sem santidade. Mas vive uma vida toda atrapalhada, o Senhor está vendo. Nunca será genuíno avivamento dons sem amor. Nunca. Oh, mas é o dom, fala não sei o quê. O dom encanta os homens, mas é o fruto que encanta Deus. Olha o dom, isso aí encanta os homens, mas é o fruto que revela a essência do Espírito de Deus no nosso coração. Então nunca será cheio do Espírito Santo uma vida que tem dons sem amor. Nunca será uma vida cheia do Espírito Santo uma vida que carrega milagres, mas não carrega temor. Então o sinal mais assertivo, a evidência mais assertiva de quem está cheio do Espírito Santo é uma vida que agrada a Deus nos bastidores, cheios de temor. Não tem ninguém vendo, mas o Senhor está vendo. E esse dinheiro aqui, o Senhor está vendo. E esse site aqui, não tem ninguém, o Senhor está vendo. Meu temor é Ele. O maior sinal de uma vida cheia do Espírito Santo é que agrada a Deus nos bastidores. Quando apaga essa luz aqui, quem é o Bruno lá dentro de casa? Ou quando todo mundo sai? Ali é a maior evidência de quem é ou não é cheio do Espírito Santo. A maior evidência de quem é cheio do Espírito Santo, por mais lindo e nobre e divino que seja, mas não é o falar em outras línguas, mas muito mais é você segurar a língua que você já tem. Tem muita gente que fala em outras línguas em microfone, mas não segura a língua que lá tem. Isso não é marca de quem é cheio do Espírito Santo. Tem o dom, mas não tem a presença, a plenitude do Espírito Santo. Então muito mais evidência de quem é cheio do Espírito Santo, mais do que falar em línguas, é segurar a língua que já tem. Sabe qual que é a maior necessidade, a mais preeminente necessidade dos nossos dias? É de um batismo de santidade. E você pode dizer isso comigo. O que é que as pessoas às vezes mais têm desconfiança, medo em relação a muitas pessoas que dizem ser cristãos? Muitos joios que se afloram. É por causa de não ter uma vida congruente com a palavra. Sim ou não, gente? Fala que tem vida com Deus nos holofotes, no público, mas nos bastidores não tem. No tratado da esposa, no tratado dos filhos, no tratado do colaborador, na forma como lida com as finanças e etc. Então, 4 evidências da plenitude, das 8 que esse texto nos mostra. 4. A palavra, diariamente, alimentar. Prática de oração, nem mergulhei sobre isso, mas é porque a gente já sabe.
cultivo disso, comunhão autêntica, relacionamentos saudáveis, alinhados, respeitosos, e temor e santidade ao Senhor. E eu encerro com a frase de Leonard Ravenhill, porque está do pleno avivamento: primeiro a igreja terá que se arrepender, depois o mundo se quebrantará. Primeiro a igreja terá que chorar, depois os altares ficarão cheios de pecadores arrependidos. Chega de ser uma igreja que às vezes se empolga com milagres e não com uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos ser um povo que, mais do que correr atrás das bênçãos, é correr atrás da santidade, em ser como Ele é, em ser parecido com Ele, em ser cheio da presença de Deus. Jesus não é um programa de final de semana, Ele é uma realidade diária da nossa vida, na palavra, na oração, na comunhão, no bate-papo do dia a dia, nos PO que acontece, como eu ajo, como eu reajo, quando alguém chega no trânsito, me xinga. É ali que é a vida cristã, na comunhão, não é no encontro só, e no temor ao Senhor, na minha vida, nos bastidores. Que Deus nos levante como a igreja primitiva, que vive o cristianismo de agenda diária, carregando Jesus nos 4 cantos dessa cidade, porque cada um de vocês cada um de nós somos pequenos cristos, espalhados por bairros diversos, por ambientes de trabalhos diversos. Aqui tem representantes de faculdades diversas, e você vai ser essa tocha de Deus em nome de Jesus. Você vai ser esse farol de Deus, você vai ser esse sal da terra, esse luz do mundo, para a glória de Jesus. Você crê? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, como exaltação a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, glória e adoração seja dada a Ele. Coloque-se de pé. O que fez sentido nessa palavra aí? Quais dessas evidências? Será que a gente carrega prática religiosa ou vida do Espírito? Quais dessas evidências fizeram sentido para o seu coração? Nós vamos louvar o Senhor com o último cântico, e eu quero convidar você a ver a presença. Se você está com alguém da sua família, ora por ele aí, ora por essa semana. Se você talvez não está com alguém da sua família, junta aí com alguém perto de você aí, ora com ele, abençoe a semana dessa pessoa, abençoe aí a semana da sua família. Comece a declarar uma semana abençoada, para que o Senhor venha guardar, venha livrá-lo, que o Senhor venha enchê-lo, para que ele venha ser ferido com uma fome e sede da palavra. Vai lá, um minuto de oração, abençoe alguém, abençoe aí alguém da sua família, ou estenda suas mãos em direção à sua casa, você que não tem um familiar aqui, ore por ele. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos instrui. De fato o Senhor fala, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, que nos endireita, que nos tira do caminho do engano, que coloca os nossos pés sobre a realidade do Evangelho. Não queremos viver uma vida religiosa, ó Deus, enganosa, superficial, hipócrita, caminhando por um caminho que não é o que o Senhor, ó Deus, espera de nós, que toca os céus, que toca a nossa alma, mas endireita os nossos pés, nos faça, levanta essa igreja, levanta cada família aqui como família cheia do Espírito Santo, sim, uma família que é comprometida com o ensino da palavra, com a palavra do Senhor, uma família, ó Deus, que vive a realidade de oração, que tem devocional, que vai para o secreto, uma família, ó Deus, que estabelece a comunhão, onde o ambiente da casa é um ambiente saudável, onde não há, ó Deus, palavrões, discussões, o que sai da boca são palavras de edificação, de sabedoria, ó Deus, são palavras que trazem, ó Deus, amor, que trazem, ó Deus, acalento, que atrai a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, de uma igreja que carrega esse temor ao Senhor, sim, Jesus, gera esse temor dentro de nós, no nosso dia a dia, quando estivermos no quarto, quando estivermos na sala, quando estivermos numa rua, quando estivermos com o celular na mão, quando estivermos, Pai, no ambiente de trabalho, gera temor no nosso coração, que nós venhamos
viver nessa terra com o desejo de agradar os céus, porque aí de fato viveremos uma vida plena, abundante, com propósito e que exalta e glorifica ao Senhor. E uma vez mais declaramos nessa noite uma semana de respostas, uma semana, pedidos que foram colocados diante do Senhor, porque depois que a igreja carregava o temor, sinais e maravilhas também era uma realidade da igreja. Então eu oro para que sinais e maravilhas surpreendam os teus filhos dessa semana, para a honra e glória do teu santo nome. Nos leve debaixo da tua proteção, no ambiente ali do espaço gourmet, que possamos ter um ambiente de comunhão, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Assim oramos e declaramos sobre a tua igreja nessa noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações com o Espírito Santo, seja sobre o teu povo, sobre a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Juntos nós dizemos amém. Você pode aplaudir a Jesus e celebrar por essa noite, pela palavra, pelo culto ao Senhor.